Bem-vindos novamente. Então, vamos dar continuidade à nossa aula 1 sobre isolamento e identificação de bactérias láticas. Na primeira parte dessa aula, nós falamos sobre os testes morfológicos e então, nessa segunda parte, nós vamos tratar dos testes bioquímicos e também dos testes moleculares. Para os testes bioquímicos, o objetivo é justamente avaliar quais são as vias metabólicas que esses micro-organismos possuem. E isso pode ser feito ainda dentro das primeiras fases de cultivo dos micro-organismos em placa. Então, à esquerda do slide, nós temos um exemplo de um agar MRS suplementado com púrpura de bromocresol. Esse composto ele é um indicador de pH que, em pH neutro, ele possui uma coloração violeta e em pH ácido possui uma coloração amarela. Em outros momentos, nós vimos que as bactérias láticas são produtoras de ácido. Assim, nós esperamos que quando colônias de bactérias láticas são formadas sobre a superfície de agar MRS, essas colônias apresentam um halo amarelo, indicando a produção de ácido. Então, a adição de púrpura de bromocresol ao agar MRS pode funcionar como um teste bioquímico, indicando a produção de ácido pelo micro-organismo. Outro teste bastante importante que ajuda a diferenciar os grupos das bactérias láticas é o teste da catalase. Então, para micro-organismos aeróbios, eles possuem essa enzima catalase que tem a função de degradar espécies reativas de oxigênio, entre elas o peróxido de hidrogênio, levando então à produção de água e oxigênio. Então, essa enzima ela tem função de desintoxicar a célula contra essas espécies reativas. No caso das bactérias láticas, nós estamos falando de micro-organismos microaerófilos, ou seja, aqueles micro-organismos que se desenvolvem melhor em condições pobres em oxigênio. Então, para esses micro-organismos, nós esperamos que as espécies reativas de oxigênio sejam nulas ou sejam produzidas em muita baixa concentração. Isso significa que para as bactérias láticas, a enzima catalase não é necessária. Então, dessa forma, para se fazer o teste da catalase, basta então a gente pegar uma porção da colônia que se desenvolveu em placa e sobre essa colônia a gente coloca uma gota de água oxigenada ou, como vocês preferirem, peróxido de hidrogênio. Se houver a formação de efervescência, isso significa que aquela colônia, ou seja, aqueles micro-organismos presentes na colônia, são produtores da enzima catalase. Caso não haja efervescência, isso significa que aqueles micro-organismos não produzem enzima catalase. No caso das bactérias láticas, nós esperamos que não haja uma produção da enzima catalase. Logo, o resultado negativo para o teste é indicativo de ser bactéria lática. Além da prova da catalase, existem também várias outras enzimas que podem ser testadas por meio das técnicas bioquímicas. Além disso, nós também podemos testar a fermentação de diferentes carboidratos. Os resultados desses testes eles são reportados no manual de Berger e, normalmente, cada bactéria apresenta um perfil de fermentação de carboidrato ou perfil enzimático diferenciado. Então, isso ajuda a fazer a identificação da bactéria. No entanto, para alguns micro-organismos, os números de testes necessários para se fazer a identificação é muito elevado. Então, o que torna a técnica bioquímica inviável de ser executada em condições laboratoriais, onde, por exemplo, você faz o isolamento de 500 colônias. Então, isso faz com que o processo seja caro e também leve muito tempo. Então, para isso, algumas empresas, como no caso a bioMérieux, ela desenvolveu alguns kits de provas bioquímicas. Então, seriam provas bioquímicas em miniatura, em que essas provas elas mudam de cor e facilitam, então, o processo de identificação dos micro-organismos. No caso de bactérias láticas, como os lactobacilos, a bioMérieux ela fornece o kit chamado API 50, que ajuda dentro desse processo de identificação. No entanto, antes da aplicação dos testes API, ou galeria API, nós precisamos fazer dois testes anteriores. O primeiro dele seria a coloração de Gram. Então, nós precisamos ter certeza que aquela colônia se trata de micro-organismos gram-positivos. Depois, nós precisamos ter certeza que esses micro-organismos são anaeróbios ou microaerófilos. E depois disso, então, a gente aplica o teste da catalase, que necessariamente precisa ser negativo.
depois que nós tivermos confirmado que as bactérias são gram-positivas e são catalase negativas, nós então podemos aplicar os testes da galeria API. Essa galeria ela consiste em várias provas bioquímicas, entre elas a avaliação de algumas enzimas e também da fermentação de carboidratos. Então, na parte de cima desse teste, vocês vão ver os resultados positivos e na parte de baixo vocês vão ver os testes com resultados negativos. Então, na parte de cima, nós temos os testes com resultado positivo e na parte de baixo, nós temos os testes com resultado negativo. Então, é importante atentar que existe uma mudança de coloração, uma diferença de coloração entre os resultados positivos e os resultados negativos, e essa diferença de coloração é que nos ajuda na interpretação dos resultados. Uma vez finalizado as provas bioquímicas, a gente faz o processo de leitura, identificando quais são os resultados positivos e negativos, e esses resultados eles são colocados em uma ficha que acompanha o próprio teste. Então, aí dentro dessa ficha você completa para cada prova bioquímica o resultado de positivo e negativo. Uma vez completado, para cada bloco de análise, nós fazemos a soma dos resultados positivos. Então, aí para o primeiro bloco, o teste 1 e o teste 4 deu resultado positivo. Então, somando 1 e 4, nós temos 5. Já para o segundo bloco de testes, o número 1 deu positivo, o número 2 negativo e o número 4 negativo. Então, somando somente o que foi positivo, nós temos o resultado de 1. Já na terceira bateria de testes, nós temos 1 negativo, 2 negativo, 4 positivo. Então, o resultado para esse terceiro bloco seria 4. Então, fazendo assim até o final, a gente vai criar um código, que no caso desse micro-organismo que foi testado, é o código 5144572. Então, a partir desse código, nós vamos então entrar dentro de um banco de dados da galeria API e verificar quais as bactérias ou qual a bactéria que possui esse código 5144572. E a partir daí, então, nós temos um indicativo de qual micro-organismo é ou quais os micro-organismos podem ser a bactéria que nós estamos testando. Se vocês quiserem ter mais informações de como o teste é executado na prática e como se faz o processo de leitura dos resultados, vocês podem, então, acessar os links que estão disponíveis no PVA-NET. Uma vez, então, finalizados os testes bioquímicos, e nós vamos ter, então, reduzido o número de colônias que nós iremos testar, nós partimos, então, para as provas moleculares, ou testes moleculares. Antes de falarmos sobre as técnicas genéticas, a gente vai voltar um pouco antes e reforçar alguns conceitos básicos de genética. Isso vai nos ajudar a entender os princípios, as técnicas de identificação molecular. Então, nós sabemos que toda a informação genética dos micro-organismos elas estão contidas dentro de um DNA, que é uma estrutura de dupla hélice. E essa estrutura ela é formada pelos nucleotídeos, citosina, guanina, adenina e timina. Então, dentro dessa fita de DNA, nós temos códigos genéticos que são formados a partir desses nucleotídeos ou sequência desses nucleotídeos. Quando uma sequência permite a produção de uma proteína ou codifica para a produção de uma certa proteína, nós chamamos essa sequência de genes. O ribossomo é uma grande proteína que participa na síntese de outras proteínas. E essa estrutura proteica ela é formada por duas unidades, uma unidade menor e uma unidade maior. Dentro da unidade menor, nós temos ainda uma porção que é chamada de RNA ribossômico 16S. Dentro da unidade maior, nós temos uma porção que é chamada de RNA ribossômico 23S. Essas duas porções são muito importantes porque entre os micro-organismos essas regiões são muito conservadas. O que isso quer dizer? Que durante o processo evolutivo, essas regiões mantêm o código genético pouco alterado. Então, para micro-organismos da mesma espécie, as regiões, por exemplo, do RNA ribossômico 16S são muito próximas. Então, se eu avalio o RNA 16S de dois micro-organismos diferentes e os comparo, se durante essa comparação houver uma grande homologia, ou seja, se eles forem muito parecidos, muito próximos, significam se tratar de bactérias da mesma espécie. Então, o gene responsável
pela codificação do RNA ribossômico 16S, ele está presente no DNA das bactérias e nós utilizamos esse gene para fazer o processo de identificação. Para avaliar o gene 16S ribossomal das bactérias, nós utilizamos a técnica da PCR ou reação em cadeia da enzima polimerase. Então, para que a gente faça essa técnica, primeiramente nós precisamos extrair o DNA da bactéria e, uma vez extraído esse DNA, nós vamos colocá-lo em um meio de reação, como vocês estão aí representados para vocês na figura 2, onde nós temos um tubo Eppendorf contendo água e os reativos. Entre esses reativos, nós vamos ter, então, o DNA bacteriano, que foi o que a gente acabou de coletar e colocar no tubo. Nós vamos colocar os nucleotídeos, ou seja, aquela adenina, guanina, citosina e timina, que também são conhecidos como DNTPs. Nós vamos adicionar a enzima TAC, que é responsável por duplicar o DNA, ou seja, aumentar o número de cópias do DNA que nós adicionamos, no caso o DNA da bactéria. E nós também vamos fazer a adição de primers, que são pequenas sequências de DNA em fita simples, cuja função nós vamos discutir um pouco mais à frente. Para vocês que querem entender um pouco melhor como funciona a reação da PCR, eu aconselho que vocês assistam os vídeos complementares que estão disponibilizados no PVA-NET. Então, uma vez que nós já fizemos o meio de reação, que é aquele Eppendorf, nós o colocamos dentro de um equipamento que é chamado de termociclador, que tem a função de variar de forma controlada a temperatura do meio de reação, ou seja, aquele Eppendorf que nós adicionamos, ele vai ter variações de temperatura ao longo do tempo e essas variações são controladas por esse equipamento. E cada variação nós chamamos de ciclo. O primeiro ciclo é chamado de desnaturação e nesse ciclo nós então aquecemos a nossa amostra a 95 graus Celsius. Nesse caso, se nós pensarmos ali no nosso DNA bacteriano, que é dupla fita, quando nós fazemos o ciclo de desnaturação e aquecemos a 95 graus Celsius, as interações que acontecem entre as bases nitrogenadas, ou seja, adenina, timina, citosina e guanina, começam a ficar mais fracas e então nós temos uma separação dessas fitas. Então, meu DNA, que é dupla fita, ele vai separado em duas fitas. E dentro dessas fitas, nós vamos ter então o nosso gene de interesse, ou o gene do RNA ribossomal 16S, que é o gene que nós queremos amplificar, ou seja, é o gene que nós queremos criar mais cópias dele dentro do processo da polimerase em cadeia. O segundo ciclo de temperatura é entre 50 e 65 graus Celsius e esse ciclo nós chamamos de anelamento. Então, aqueles primers que são pequenas sequências de DNA, fitas simples, eles vão se anelar às fitas separadas do DNA microbiano. Note que esses primers eles vão se ligar nas regiões próximas ao do gene de interesse. Na terceira fase, ou no terceiro ciclo da reação em cadeia da PCR, nós temos então um aquecimento em torno de 72 graus Celsius, que é chamado de fase de extensão. 72 graus Celsius seria a temperatura ótima de ação da enzima TAC. Então essa enzima ela vai reconhecer aonde o primer se ligou, ela vai se ligar nessa sequência e a partir daí então ela vai começar a incorporar os nucleotídeos ou DNTPs, formando uma outra fita de DNA. No caso da fita de cima, a molécula de DNA ela vai ser sintetizada da esquerda para a direita, já na fita de DNA bacteriano abaixo, ela vai ser sintetizada da direita para a esquerda. No final do primeiro ciclo da reação da PCR, nós temos então a formação de duas fitas de DNA, lembrando que o nosso gene de interesse ele está então dentro dessas duas fitas. Então, nesse slide, a fita cinza, que seria nosso DNA bacteriano que foi usado como molde, a gente pode notar que existe uma região nessas fitas que não foi amplificada, ou seja, não foi criada uma molécula de DNA complementar, que é mostrado para vocês aí nessa região onde nós temos os quadrados laranja. Se nós excluirmos a fita molde, que foi usada, nós temos então as fitas de DNA que foram feitas pela reação da PCR. Então, se nós iniciarmos um novo ciclo de reação, ou seja, começarmos a fase de desnaturação, de anelamento e de extensão, nós vamos ter então que os primers vão se ligar a essas regiões,
Depois nós vamos ter, então, a enzima TAC, que vai reconhecer aonde esses primers estão ligados, e a partir daí nós vamos ter, então, a síntese de uma nova fita complementar de DNA. Eu falei com vocês que dentro do primeiro ciclo da reação da PCR existe alguma porção do DNA que não foi amplificada, ou seja, é uma região onde não houve a criação de uma fita complementar. Já no segundo ciclo da PCR, toda a molécula de DNA ela vai ser amplificada. Lembrando que dentro desses fragmentos que são amplificados, nós temos os genes de interesse. Então, a partir do segundo ciclo, eu vou gerar fragmentos onde eu tenho meu gene de interesse flanqueado por regiões onde se anelam os primers. Então, esse quadrado marcado em laranjado são as porções onde os primers se anelam para a síntese de novas fitas de DNA. Então, dentro dos produtos da PCR, nós vamos ter, então, a replicação do gene de interesse em várias e várias cópias. Esses ciclos de desnaturação, anelamento e extensão, eles são feitos de formas repetidas, de maneira a criar várias cópias do gene de interesse. Finalizada a reação da PCR, nós vamos, então, ter o produto da PCR, que seriam várias cópias do gene de interesse do DNA bacteriano. A partir daí, nós vamos colocar esse produto da PCR em um sequenciador que vai codificar essas sequências, ou seja, esses genes de interesse, na sua forma de bases nitrogenadas. Então, a partir daí, o sequenciador vai dar para a gente as sequências de DNA que compõem aquele gene. Essa sequência, que é formada por citosina, guanina, timina e adenina, nós vamos então colocá-la dentro de um banco de dados. Existem vários bancos de dados, o mais conhecido é o NCBI, e aí, uma vez colocado nesse banco de dados, nós vamos comparar a sequência que nós obtivemos com as sequências das bactérias que já existem dentro do banco. A partir dessa comparação, nós vamos conseguir identificar qual é o micro-organismo que nós queremos estudar. Lembrando que a técnica utilizando o RNA ribossomal 16S é a mais utilizada para o processo de identificação, mas nós podemos ter bactérias de espécies diferentes que apresentam sequências do RNA ribossomal 16S muito próximas. Então, para esses micro-organismos, torna-se difícil a identificação baseada no 16S. Para esses micro-organismos, então, é necessário que nós utilizamos outros genes de referência. Então, nessa primeira aula, nós discutimos sobre as técnicas de identificação das bactérias baseadas nas provas morfológicas, bioquímicas e moleculares. No entanto, a identificação da bactéria é a primeira etapa para a sua aplicação na produção de alimentos. Então, para as próximas aulas, a pergunta que nós queremos responder é como saber se a bactéria identificada pode ser aplicada na produção de alimentos.